gente, aqui é a Nana do Laboratório da Nana. E hoje, quinta-feira, na nossa jornada juntos, vamos ouvir 1 Reis 6, 7 e 8. E após, eu vou compartilhar uma reflexão com vocês. Vamos lá? 1 Reis, capítulo 6. Salomão edifica o templo. No ano 480, depois que os filhos de Israel saíram do Egito, Salomão, no 4º ano do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou a edificar a casa do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura. O do meio, 2,70 metros, e o terceiro, 3,10 metros. Pela parte de fora do templo, ele fez reentrâncias, para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que, durante a construção, não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao 2º andar, e deste ao 3º. Assim Salomão construiu o templo e o rematou, cobrindo-o com um tabuado de cedro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi, seu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. O Santo dos Santos. Assim Salomão construiu o templo e o rematou. Também revestiu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro. Desde o soalho até o teto, cobriu as paredes com madeira por dentro, e cobriu o piso do templo com tábuas de cipreste. Revestiu também os 9 metros dos fundos do templo com tábuas de cedro, desde o chão até o teto. E esse interior ele constituiu em santuário, a saber, o Santo dos Santos. O santo lugar do templo media 18 metros de comprimento. O cedro do templo por dentro era enfeitado com entalhes de frutos e flores abertas. Tudo era cedro, não se via nenhuma pedra. No mais interior do templo, preparou o Santo dos Santos, para nele colocar a Arca da Aliança do Senhor. O Santo dos Santos tinha 9 metros de comprimento, 9 de largura e 9 de altura. Cobriu-o de ouro puro. Cobriu também de ouro o altar de cedro. Por dentro, Salomão revestiu o templo de ouro puro e fez passar correntes de ouro por dentro do Santo dos Santos, que também havia revestido de ouro. Assim revestiu de ouro todo o interior do templo e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Os 2 querubins. No Santo dos Santos, Salomão fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 4,5 metros de altura. Cada asa de um querubim media 2,25 metros. Portanto, de uma à outra extremidade de suas asas havia 4,5 metros. Assim, o outro querubim também era de 4,5 metros. Ambos os querubins tinham a mesma medida e a mesma forma.
A altura de um querubim era de 4,5 metros, e essa era também a altura do outro. Ele pôs os querubins no mais interior do templo. Os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede e a asa do outro tocava na outra parede. E as suas asas, no meio da sala, tocavam uma na outra, e cobriu de ouro os querubins. Ornamentação das paredes e das portas. Em todas as paredes ao redor do templo, tanto na parte mais interior como na parte exterior, Salomão mandou esculpir entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas. Também revestiu de ouro o soalho, tanto na parte mais interior do templo como na parte exterior. Para a entrada do Santo dos Santos, fez uma porta dupla de madeira de oliveira. A verga com as ombreiras formavam uma porta pentagonal. Assim fabricou de madeira de oliveira 2 portas e mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas. A estas, como as palmeiras e os querubins, revestiu de ouro. Para a entrada do santo lugar, fez batentes de madeira de oliveira. Entrada quadrilateral, cujas 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 tábuas de cada porta eram dobradiças. E mandou esculpir nelas entalhes de querubins, de palmeiras e de flores abertas, e revestiu esses entalhes de ouro. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras cortadas, e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano, no mês de Zive, foi lançado o fundamento da casa do Senhor. E no 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi concluído com todas as suas dependências, tal como devia ser. Salomão levou 7 anos para edificá-lo. 1 Reis, capítulo 7. O Palácio de Salomão. Salomão construiu o seu palácio e levou 13 anos para concluí-lo. Ele construiu a casa do bosque do Líbano, de 44 metros de comprimento, 22 de largura e 13,5 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. A cobertura era de cedro, abrangendo as câmaras laterais em número de 45, apoiadas em colunas, distribuídas em 3 fileiras de 15. Havia janelas em 3 fileiras, uma em frente das outras, agrupadas de 3 em 3. Todas as portas e janelas eram quadradas, ficando umas em frente das outras em 3 fileiras. Depois fez o Salão das Colunas, de 22 metros de comprimento e 13,5 de largura. Havia um pórtico de colunas diante dele e uma área coberta na frente do pórtico. Também fez a sala do trono, a saber, a sala do julgamento, onde Salomão julgava. Ela era revestida de cedro desde o chão até o teto. A casa em que haveria de morar, ele fez em outro pátio, atrás da sala do trono, e era uma obra semelhante à anterior. Salomão também fez uma casa semelhante à sala do trono para a filha de Faraó, que havia tomado por mulher. Todas estas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida, serradas para o lado de dentro e para o lado de fora, e isto desde os alicerces até as beiras do teto e por fora até o átrio maior. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, pedras de 4,5 metros e pedras de 3,5 metros. Por cima delas, pedras valiosas, cortadas sob medida e cedros. Ao redor do grande átrio havia 3 fileiras de pedras cortadas e uma fileira de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. O rei Salomão enviou mensageiros que trouxessem de Tiro um homem chamado Hirão. Ele era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e o pai dele, já falecido, era um homem de Tiro que trabalhava em bronze.
Irão era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer todo tipo de trabalho em bronze. Ele se apresentou ao rei Salomão e fez toda a sua obra. As 2 colunas do templo. Irão fundiu 2 colunas de bronze. A altura de cada uma era de 8 metros, e um fio de 5,40 metros era a medida de sua circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze para pôr sobre o alto das colunas. A altura de cada um deles era de 2,20 metros. Havia obras de rede e ornamentos torcidos em forma de corrente para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. 7 para um capitel e 7 para o outro. Fez também romãs em 2 fileiras por cima de uma das obras de rede para cobrir o capitel no alto da coluna. O mesmo fez com o outro capitel. Os capitéis que estavam no alto das colunas tinham o formato de lírios, como na sala do trono, e tinham 1,80 metros de altura. Perto do bojo, próximo à obra de rede, os capitéis que estavam no alto das 2 colunas tinham 200 romãs, dispostas em fileiras ao redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Tendo levantado a coluna da direita, deu-lhe o nome de Jaquim. E tendo levantado a coluna da esquerda, deu-lhe o nome de Boaz. No alto das colunas estava a obra na forma de lírios, e assim foi terminado o trabalho das colunas. O mar de fundição. Irão fez também o mar de fundição, redondo, de 4,5 metros de uma borda até a outra, e de 2,20 metros de altura. E um fio de 13,5 metros era a medida de sua circunferência. Por baixo da sua borda, ao redor, havia ornamentos em forma de cabaças, 10 a cada meio metro. Estavam em 2 fileiras fundidas quando se fundiu o mar de fundição. O mar de fundição se apoiava sobre 12 touros de bronze. 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. O mar de fundição se apoiava sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura das paredes desse mar era de 4 dedos, e a sua borda, como borda de copo, era como uma flor de lírio. Nele cabiam cerca de 40.000 litros. Outros utensílios para o templo. Irão fez também 10 suportes de bronze. Cada um media 1,80 metro de comprimento, 1,80 metro de largura e 1,30 metro de altura. Os suportes eram do seguinte modo: tinham painéis que estavam entre molduras, nos quais havia leões, bois e querubins. Nas molduras de cima e de baixo dos leões e dos bois pendiam grinaldas decorativas. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze. Os seus 4 pés tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos, e ao lado de cada um havia grinaldas decorativas. A boca dos suportes estava dentro de uma guarnição que media 45 centímetros de altura. A boca era redonda como a obra de um pedestal e tinha 67 centímetros de diâmetro. Também nela havia entalhes e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas estavam debaixo dos painéis e os eixos das rodas formavam uma peça com o suporte. Cada roda tinha 67 centímetros de altura. As rodas eram como as de um carro. Os seus eixos, aros, raios e cubos eram todos fundidos. Havia 4 apoios aos 4 cantos de cada suporte que com este formavam uma peça. No alto de cada suporte havia um cilindro de 22 centímetros de altura. Também no alto de cada suporte, os apoios e painéis formavam uma só peça com ele. Na superfície dos seus apoios e dos seus painéis, gravou querubins, leões e palmeiras, segundo o espaço de cada um, com grinaldas ao redor.
Deste modo fez os 10 suportes. Todos tinham a mesma fundição, o mesmo tamanho e o mesmo entalhe. Hirão também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam cerca de 800 litros e cada uma tinha 1,80 metro de diâmetro. Sobre cada um dos 10 suportes estavam uma pia. Pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. Porém o mar ele pôs ao lado direito do templo, para o lado sudeste. Depois Hirão fez os caldeirões, as pás e as bacias. E assim ele terminou de fazer toda a obra para o rei Salomão, para a casa do Senhor. As 2 colunas, os 2 capitéis redondos que estavam no alto das 2 colunas, as 2 redes para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas, as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 capitéis redondos que estavam no alto das colunas. Os 10 suportes e as 10 pias sobre eles, o mar de fundição com os 12 touros por baixo, os caldeirões, as pás e as bacias. Todos estes utensílios que Hirão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir em terra barrenta, na planície do Jordão, entre Sucote e Zaretã. Salomão deixou de pesar todos os utensílios devido ao seu excessivo número, não se verificando, portanto, o peso do bronze. Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar do Senhor: o altar de ouro e a mesa de ouro sobre a qual estavam os pães da proposição, os candelabros de ouro finíssimo, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do Santo dos Santos, as flores, as lâmpadas e as tesouras de cortar pavios, também de ouro, também as taças, os apagadores, as bacias, os recipientes para incenso e os braseiros de ouro finíssimo, as dobradiças para as portas da casa interior, que é o Santo dos Santos, e as das portas do santo lugar do templo, também de ouro. As dádivas de Davi são colocadas no templo. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado: a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8. Salomão leva a arca para o templo. Então Salomão congregou os anciãos de Israel, todos os chefes das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para levarem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes pegaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda do encontro e com os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas é que levaram tudo isso para o templo. O rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido diante dele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podiam contar. Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os seus cabos. Os cabos sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar diante do Santo dos Santos. Porém de fora não podiam ser vistos, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito.
Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de maneira que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Então Salomão disse: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Salomão fala ao povo. Depois o rei voltou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, que se mantinha toda em pé. Salomão disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente com Davi, meu pai, e pelo seu poder cumpriu o que prometeu, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar um templo a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém escolhi Davi para governar o meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, havia proposto em seu coração edificar um templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai: você fez bem quando resolveu em seu coração edificar um templo ao meu nome. Todavia não será você quem edificará esse templo. O seu filho, que descenderá de você, ele o edificará ao meu nome. Assim o Senhor cumpriu a palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nele preparei um lugar para a arca em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Salomão ora a Deus. Salomão se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu em cima nos céus, nem embaixo na terra. Tu guardas a aliança e a misericórdia aos teus servos, que de todo o coração andam diante de ti. Cumpriste para com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste. Pessoalmente o disseste, e pelo teu poder o cumpriste, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, cumpre a outra promessa que fizeste a teu servo Davi, meu pai, quando declaraste, dizendo: nunca lhe faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que os seus filhos guardem o seu caminho para andarem diante de mim, como você andou. Agora também, ó Deus de Israel, que se cumpra a palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas será que de fato Deus poderia habitar na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre este templo, sobre este lugar do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve no céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve tu nos céus, age e julga os teus servos, condenando o ímpio, fazendo com que pague por seus atos, e justificando o justo, para lhe retribuires segundo a sua justiça. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for derrotado por um inimigo, e se converter a ti, confessar o teu nome, orar e suplicar a ti neste templo, ouve tu nos céus, perdoa o pecado do teu povo de Israel e faze-o voltar à terra que deste aos seus pais.
Quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele orar neste lugar, confessar o teu nome e se converter dos seus pecados, depois de o haveres castigado, ouve tu nos céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre esta tua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando inimigos cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a ferida do seu coração e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço estendido, e orar, voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que este templo que eu edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra o seu inimigo, pelo caminho por onde os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para esta cidade que tu escolheste, e para este templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus a sua oração e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares às mãos do inimigo, a fim de que os leve cativos à terra inimiga, longe ou perto daqui. E se na terra onde forem levados cativos caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, procedemos mal e cometemos iniquidade, e se eles se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos, que os levarem cativos, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para esta cidade que escolheste, e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faze-lhes justiça. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti, todas as suas transgressões que houverem cometido contra ti, e move tu a compaixão os que os levaram cativos, para que se compadeçam deles, porque é o teu povo e a tua herança que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro, para que os teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo de Israel, a fim de os ouvires em tudo o que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por meio do teu servo Moisés, quando tiraste do Egito os nossos pais. Salomão abençoa o povo. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus. Ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo.
Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, que ordenou aos nossos pais. Que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. A conclusão da solenidade. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifícios ao Senhor. Salomão ofereceu em sacrifício pacífico ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem os holocaustos, as ofertas de cereais e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa e todo Israel com ele uma grande congregação, desde a entrada de Amate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus. Celebraram durante 7 dias, além dos primeiros 7, a saber, 14 dias. No 8º dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para as suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Bom dia, gente! Hoje vamos refletir sobre 1 Reis 6, 7 e 8, capítulos que narram a construção e a consagração do Templo de Salomão. Esses textos nos ensinam sobre dedicação, obediência e a importância de reconhecer a presença de Deus em nossas vidas. 1 Reis, capítulo 6, descreve a construção do templo, num projeto grandioso que levou 7 anos para ser concluído. Ele diz: acabei de construir o templo e o cobri com tábuas de cedro. Este capítulo nos lembra que, assim como Salomão dedicou esforços e recursos para construir uma morada para Deus, nós também devemos construir nossa vida sobre os fundamentos da fé, com dedicação e obediência ao Senhor. 1 Reis, capítulo 7, relata a construção de outros edifícios importantes e a decoração do templo. Ele destaca a riqueza de detalhes e a excelência com que tudo foi feito. Esse capítulo nos ensina que o cuidado com os detalhes em nossas ações e decisões reflete o nosso compromisso com Deus. Tudo o que fazemos deve ser para glorificar a Ele, com zelo e excelência. E 1 Reis, capítulo 8, celebra a consagração do templo e a descida da glória de Deus. Salomão ora: mas será que Deus realmente habitará na terra? O céu e o mais alto dos céus não podem conter você, quanto menos este templo que construí. Esse capítulo nos ensina
que, embora Deus seja soberano e infinito, Ele se aproxima de nós e habita conosco quando vivemos em obediência e comunhão com Ele. Refletindo sobre esses textos, aprendemos com 1 Reis 6 a importância de construir nossa vida sobre a rocha da fé e da obediência a Deus. Com 1 Reis 7, somos desafiados a buscar a excelência em tudo o que fazemos, como um reflexo de nosso compromisso com o Senhor. E por fim, em 1 Reis 8, somos lembrados de que Deus habita conosco quando buscamos sua presença com sinceridade e dedicamos tudo a Ele. Que essa reflexão nos inspire a dedicar nossas vidas ao Senhor, buscando glorificá-lo em tudo o que fazemos e reconhecendo que Ele é digno de nossa melhor oferta. Que vocês tenham um ótimo dia. O vídeo vai ficar disponível no YouTube, então lembrem de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar. Fiquem com Deus e até a próxima.